fala da cura do paralítico do tanque de Betesda. Nós tivemos a oportunidade de conhecer esse tanque lá em Jerusalém. E a palavra de Deus diz que um certo tempo descia um anjo e agitava as águas. E qualquer enfermo que era lançado sobre a água era curado da sua enfermidade. Se fosse cego, voltava enxergando. Se fosse mudo, voltava falando. Só que aqui tem um quadro de um homem que está enfermo há 38 anos. O problema não é você enfrentar um problema. Vou repetir, parece meio redundante, né? Problema não é enfrentar o problema. O problema é enfrentar o problema por muitos anos. Passar uma dificuldade por muitos anos. Por exemplo, se eu for perguntar para os irmãos aqui, quem já passou por dificuldade, seja financeira, seja espiritual, problemas familiares. O problema não é enfrentar o problema, parece redundante, vou repetir. Mas o problema é você enfrentar um problema por muito tempo. Sabe alguém dizer assim, eu estou passando por isso por muitos anos. Ou alguém apontar o dedo e dizer assim, fulano está enfrentando este problema, está nesta prova. Olha, desde que eu conheço ele, é desse jeito. Este homem está há 38 anos, numa situação difícil. É paralítico, está agora no tanque e na crença. Ele está esperando na mente dele, ele está esperando o agitar das águas. Mas ele diz quando Jesus chega, Senhor, um anjo desce, agita as águas, e toda vez que eu penso que eu vou para o tanque, vem alguém na minha frente e recebe o milagre antes de mim. Mas quando Jesus chegou, olha o versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? A pergunta de Jesus era direta, quer ficar são? Quer ser curado? O que vocês, igreja, o que nós iríamos responder? Quero, sim. Mas esse homem não responde desta forma. Esse homem, no verso 7, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus não queria saber que o tanque era agitado, que descia um anjo. A pergunta de Jesus é, quer ficar são? Quer ser curado? E aí a resposta parece que era bem simples, né? A Célia já disse, quero. A irmã Núbia disse, sim. Os irmãos disseram sim. Mas ele não falou desta forma. Agora, por que ele não falou desta forma? E é aqui que eu faço um paralelismo entre Isaías capítulo 55 e o versículo 8. Está aí? Isaías 55, versículo 8. Aqui está a resposta. Por que este homem não respondeu sim? Está aí? Vamos ler? 1, 2, 3. O 9.
Deu para entender? O pensamento deste homem estava na seguinte questão: não tem homem para me pegar no colo assim, robusto, forte, igual a Moisés. Não tem homem para me pegar no colo e quando o tanque é agitado, me lançar no tanque. Mas olha o pensamento dele. Jesus não perguntou para ele: ei, você está aqui esperando algum homem forte te pegar e lançar no tanque? Jesus não perguntou isso para ele. Jesus perguntou: quer? Vou traduzir aqui e aplicar nos nossos dias. Jesus perguntou: você quer um milagre? Quer receber um milagre? Quer receber uma cura? Quer receber uma bênção? E aí você fica pensando: mas não tem homem que faça isso por mim, não tem homem. Não, em nome de Jesus, o pensamento daquele homem é que ele estava precisando de uma ajuda, de um homem. Mas Jesus, para fazer o milagre, não depende do homem. Eu vou repetir nesta noite: Jesus, para fazer milagre na minha, na tua vida, na nossa vida, não depende da atuação do homem, não depende do poder do homem. Para Jesus fazer milagre, ele faz, ponto e acabou. Aproveitando que a irmã Edneia está aqui, o Daniel está dando lugar aí, arrumou mais um, o José que é pentecostal, arrumou mais um amiguinho pentecostal. Eu estava passando o Vitor, quando era criança, com o pediatra, e eu e a Cristiane e o Vitinho, e aí o pediatra disse assim: olha, eu estou tratando aqui de um casal, de um filho de um casal, que a mulher é operada, o marido é operado. Só que aí o médico que não é crente, ele usa este termo. Ele disse assim: mas quando a natureza quer, não é quando a natureza quer. O homem era operado, a mulher era operada, mas Deus quis dar um filho para aquele casal. E o que aconteceu? Aconteceu um milagre. Por quê? Porque Deus, para fazer o milagre, não depende do ser humano. Para Deus realizar um milagre, não depende da atuação do homem ou da mulher. Jesus pergunta para este homem: quer ficar são? Quer ser curado? Mas aquele homem, escute só, ele estava na visão no tanque. Não tem um homem, Senhor, que me lance no tanque, porque ele pensava que o milagre estava no tanque. Ele estava pensando que o milagre vinha de alguém ajudar ele. Irmãos, eu tenho autoridade de Deus para dizer para os irmãos aqui nesta noite: o teu milagre não vai depender do teu parente, do ser humano, do teu pai, da tua mãe, não vai depender. O teu milagre vai depender de Deus. E escute só, o teu milagre vai vir da parte de Deus. Aquele homem, talvez você entrou aqui, está como este coxo, esperando alguém dizendo o seguinte: mulher, este fim de ano, com esta crise, eu acho que eu vou ter que ligar para o pai, vou ter que ligar para a mãe, eu vou ter que fazer isso, vou ter que pedir ali, vou ter que pedir aqui. Deus está dizendo: não vai depender do pai, não vai depender da mãe, o teu milagre vai vir da parte de Deus. Tem surpresa para você, para os teus, para a tua casa. O teu milagre vai vir de Deus. É de Jesus que vem o teu milagre. Pare de olhar para o tanque, pare de querer depender dos outros. Por quê? Porque é fácil. Você quer ver uma coisa? É fácil quando você confia em alguém. Sabe aquela pessoa assim, irmão, quem ama, ponta firme, pastor Luciano, assim, nota 10, que você liga, pode ser de madrugada, né, pastor Tiago? Não, irmão Claudinei, pega a motinha e vai socorrer, sabe? Aquela pessoa que você fala assim: irmão Léo, pode vir aqui me ajudar? Se tiver pela redondeza, vem. Só que eu vou dizer uma coisa: você vai se acostumando, porque você se torna dependente, porque todas as vezes que o calo aperta, você liga para fulano, você liga para ciclano, não é assim? Aí você chega e fala assim: não, mas ele sempre me ajudou, ela sempre me ajudou. Só que eu vou dizer uma coisa: ei, o teu milagre vai ser diferente, não vai vir dele, não vai vir dela, o teu milagre vem de Deus. Aprenda a ser dependente do Senhor. Porque, irmão, escute uma coisa: a gente é tão mal acostumado, porque
todas as vezes, por exemplo, se eu chego aqui e peço um copo de água para o irmão Miguel vem me dar um copo de água. Daqui a pouco eu peço outro copo de água, ele vem e me dá um copo de água. Aí eu já fico na expectativa, vai chegar uma hora, se ele me vê eu suado, não vai precisar nem eu pedir, ele já vai me socorrer. E no dia que ele falar assim, não, ou então passar desapercebido e não me socorrer com um copo de água, sabe o que eu faço? Eu começo a murmurar, aquele irmão ali pisou na bola comigo. Ele viu, parecia que ele estava olhando para mim e não veio me socorrer com um copo de água. Irmão, isso mostra a dependência, você se torna dependente. Aquele homem estava esperando da pessoa errada. Aquele homem estava com a expectativa no ser humano. E ele diz, Jesus, não tem um homem que me pegue no colo, que me lance no tanque. Quando o tanque é agitado as águas pelo anjo, não tem nenhum homem para me colocar. Em nome de Jesus, aprenda a depender de Jesus, aprenda a depender de Deus. Deus ainda é o Jeová Jiré, o Deus da providência. Ele continua sendo nosso pastor, o socorro bem presente na hora da angústia. Ele continua sendo fiel, ele não falha, ele não muda, ele é o mesmo Deus, escute só, que cuidou do povo 40 anos no deserto, é o Deus que continua cuidando do seu povo. Qual era o pensamento daquele homem? Alguém vai me ajudar. Aí Jesus chega para mostrar para ele que o milagre não precisa de um homem. Não precisa. Jesus chegou. Para de olhar para o tanque achando que a bênção está aqui no tanque, não. A bênção está em Jesus. Jesus falou, quer ficar são? Não tem ninguém, Senhor. Aí Jesus lhe disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. O milagre foi instantâneo, imediatamente, irmão. E eu vou falar uma coisa, nós como pai de família, nós ficamos preocupados, compromissos chegam, né? E às vezes, quantas das vezes eu tenho aqueles amigos que a gente fala assim, não, com esse daqui eu posso contar. E aí você vai colocando, né? Mas para nossa tristeza e para nossa experiência, a gente fica falando, não, fulano vai me ajudar. Aí quando você liga para fulano, não ajuda. Sabe por quê? Porque nós temos que parar de depender do homem e depender de Deus. É dobrarmos o nosso joelho e falar, Deus, tu está vendo, eu preciso. Jesus chegou para ensinar aquele homem o seguinte, você não vai depender de homem não, levanta, toma a tua cama e anda. Não é que o homem levantou, pegou a cama, colocou nas costas e partiu. Agora, o que mais me chama a atenção, e isso aqui é profético, sabe por quê? Porque todos conheciam aquele homem como um aleijado, 38 anos naquela situação, mas daqui a pouco a cena muda. O homem vem com a cama nas costas e vem passando no meio da multidão. Alguém olha e diz assim, mas não é aquele homem que era coxo, que não andava, que estava lá 38 anos na beira do tanque, é ele, mas agora ele está andando, e com as próprias pernas, em nome de Jesus. Deus está dizendo aqui nesta noite, você vai andar com as suas próprias pernas, o milagre vai acontecer em todas as áreas da tua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus, já tem gente com a mão levantada, crendo no milagre, recebe em nome de Jesus. Deus está dizendo, é noite de milagre, é noite de milagre. Aquele homem precisava da cura nas pernas, precisava um milagre, e ele recebeu. Levanta e toma o teu leito e anda. Ele levantou, tomou o leito e começou a andar, porque quando Jesus fala levanta, irmão, eu imagino como que está as pernas daquele homem. Imagina, a perna não mexe, está parado, mas daqui a pouco Jesus chega e fala assim, levanta. Irmão, você já parou para pensar? O que estava paralisado, daqui a pouco começa a movimentar. Aquele homem que não tinha força nas pernas, daqui a pouco recebeu força e levanta. Irmão, e começou a levantar, pegou a cama, colocou nas costas e saiu. E era o tempo da Páscoa, e ele sai, e todo mundo olhando, era sábado. E alguém chega e diz assim, mas peraí,
Hoje não é dia de sábado. Como que esse homem está tomando a cama e está andando? Quem mandou você levantar? Aí ele nem sabia quem era Jesus. Ele chega assim, irmão Miguel, e diz assim, o homem, ele diz assim, mandou eu levantar, tomar a minha cama e andar. Eu não sei quem ele é, mas ele tem poder. Eu não sei quem ele é, mas ele mandou eu levantar. Eu senti algo nas minhas pernas. Eu senti queimar, imagino vamos viajar. Eu senti algo queimar. Eu senti as minhas pernas. Eu comecei a movimentar. Eu levantei, tomei o meu leite e eu só sei que eu estou andando. Eu não sei como isso aconteceu, mas foi milagre, eu estou andando. Eu não sei como aconteceu, isso é milagre. Milagre não se explica, milagre você toma posse. Creia no milagre em nome de Jesus. Não sei como vai vir, não sei de onde vai vir, mas vai chegar. É noite de milagre aqui, é noite de milagre, é noite de milagre. Levanta, toma a tua cama e anda, diz o Senhor para você nesta noite. Mudou o pensamento daquele homem, estava pensando no tanque. Imagino, se eu soubesse, quando ele perguntou se eu quero ficar são, eu falei, não tem homem, porque estava com o pensamento errado, pensamento pequeno, pensamento que o homem vinha e pegava ele, lançasse e ajudasse ele. Irmão, você sabia que às vezes a ajuda não vem do homem? Ajuda não vem, mas pastor, fulano sempre me ajudou e agora falhou comigo. Não, às vezes o próprio Deus fecha o coração da pessoa para não te ajudar, para você ser dependente de Deus. E às vezes o que acontece, irmão? Não tem explicação na Bíblia. Você olhar na Bíblia, não tem explicação. Nós falamos há poucos dias, que 5 pães e 2 peixinhos alimentou quase 5.000 homens. Dá para acreditar? Só acredita porque está na Bíblia. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão. Na cabeça do ser humano não tem como. Só o que ama come 5 pães. Léo está dando risada porque ele fala, eu como 10, pastor. O Luciano não está aqui, mas ele fala, pastor, eu ganho, eu como 12. O Elias também, misericórdia. É só na multiplicação para aumentar, para alimentar esse povo. Irmão, para e pensa. Na Bíblia você vai olhar. As pessoas com pensamento pequeno. Em Atos capítulo 3, está lá outro paralítico. Na beira da porta, chamado Formosa. Está lá para pedir esmola. E quando chega na hora da oração, tarde da bênção, vai Pedro e João juntos orar. Aí daqui a pouco o paralítico olha e diz assim, dá uma esmola, irmão. E quando o Pedro olhou para ele e disse assim, olhe para nós. Ele falou, opa, agora eu vou sair abençoado. Ele olhou e disse assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Escute uma coisa, aquele homem estava pensando, hoje é o dia de eu receber uma esmola, hoje é o dia de eu sair abençoado. Irmão, por mais que aquela esmola fosse nos nossos dias, e se João ou Pedro sacasse do bolso e desse R$200 para ele, a nota maior, você já viu? Eu já vi, mas faz tempo que eu não vejo. Também agora você fala, pastor, agora é só Pix, É verdade. Por mais que tivesse aqui, sacasse e desse 200 para ele, ele ia continuar recebendo dinheiro, recebeu a esmola, comprava, ia lá no mercadinho, uma coca gelada, 5 quilos de arroz, vou falar, você vai falar, ih, pastor, você está fazendo milagre com tudo isso. Mas ia comprar o básico, ia comer no outro dia, ou na outra semana, ia estar lá de novo pedindo esmola. Por quê? O pensamento daquele homem era pequeno, mas o pensamento de Deus
não era de dar um dinheiro para resolver o problema ali, instantâneo, era para resolver o problema dele para toda a vida. Ele não ia precisar mais ser dependente dos outros, de ficar pedindo esmola. Agora Jesus ia curar ele, ia fazer o quê? Ia dar força nas pernas. Aquele homem agora podia trabalhar, porque o trabalho dignifica o homem, não é isso? Aí agora imagina, aquele homem pode trabalhar, como diz a Bíblia, do suor do seu rosto comerás o teu pão. O Pedro pega na mão daquele homem que estava pensando em receber esmola. Pedro chega e diz assim: olha para nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro, com a fé, pegou na mão daquele homem, os seus tornozelos se firmaram, e aí ele entrou no templo saltando e glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque o pensamento de Deus é mais alto, é melhor, é maior do que o nosso. Aquele homem estava esperando receber uma esmola, mas Deus chegou naquele dia para fazer o milagre, para mudar a vida daquele homem. Eu não sei qual é o teu pensamento que você entrou aqui nesta noite, talvez pensando como que vai ser o nosso final de ano, como que vai ser o nosso final de ano. Já recebi o 13º adiantado, já recebi as férias, não tem mais dinheiro, como que vai ser? Não se preocupa não, não se preocupa não. Eu venho como boca de Deus nesta noite para dizer: este ano vai ser o melhor final de ano na tua casa, diz o Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. O médico dá o diagnóstico, aí você fica pensando: ixi, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Você dependente desse remédio por toda a vida. Como que vai ser agora? Não vou poder fazer mais isso, não vou poder fazer mais aquilo. Você está pensando errado, meu filho, minha filha. Deus está dizendo: se você crer, eu te toco hoje aí agora, eu te curo aí agora. O médico deu uma palavra, o médico já deu o diagnóstico, mas Deus está falando através da palavra. A última palavra vem de Deus. Quem determina é Deus, quem dá a última palavra é Deus. Para de ficar pensando pequeno. Você já viu alguém dizer assim? Na minha família, pastor, é desse jeito. Meu avô era assim, aí o meu pai era assim, o meu filho também é assim. Não, pastor, não tem um ditado: pau que nasce torto nunca se endireita. Irmão, você se esqueceu que Jesus é o carpinteiro de Nazaré? Que ele endireita o pau que está torto, ele endireita. Ele sabe trabalhar com a madeira, ele sabe endireitar o que está torto. Irmão, Jesus sabe. Ele está dizendo aqui nesta noite: não tem maldição hereditária. Escute que eu vou dizer uma coisa: ele se fez maldito na cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pastor, mas você não sabe, pastor. O meu bisavô morreu com esta enfermidade, meu avô morreu com esta enfermidade, meu pai morreu com esta enfermidade, mas em você acaba ali. Sabe por quê? Porque Jesus, ele já está dizendo: eu já fiz um milagre lá na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Não tem maldição hereditária, não tem. Em nome de Jesus, esse negócio, vamos fazer a quebra da maldição. A quebra da maldição já aconteceu na cruz. Você sabia disso? Lá na cruz ele se fez maldito. A Bíblia diz que era maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Escute só. A Bíblia diz em Colossenses que ele levou a cédula que nos era contrária. Ele cravou na cruz. A Bíblia diz, João escreve que Jesus na cruz, ele bradou no original dizendo assim: tetelestai. Diga aí, tetelestai. Diga mais forte, tetelestai. Isso quer dizer: já está pago, já está consumado. Você não deve nada mais para o diabo. Você já viu a história que o diabo se apresentou para Martinho Lutero?
E foi apresentando os seus pecados. Você fez isso, isso, isso. Você pecou aqui, você fez isso. E foi apresentando uma lista dos pecados de Martinho Lutero. Aí o Martinho Lutero esperou o diabo colocar todos os seus pecados. Aí daqui a pouco ele falou assim: Satanás, você só esqueceu de colocar uma coisa aqui embaixo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Levanta a tua mão, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, adore a Jesus, porque o preço já foi pago. Ele se fez maldito por nós, morrendo na cruz do Calvário. Não tem maldição sobre a tua vida, sobre a tua casa. Para de ficar pensando pequeno. Como esses homens, dois exemplos que eu gosto muito de falar, desses dois homens. Um esperando do homem, o outro esperando de Pedro e João, e pensando que ia receber uma esmola. E o que aconteceu? Ele recebeu a cura. Você já viu alguém dizer assim? Deus não vai te dar o que você está pedindo? Deus não vai fazer do jeito que você está querendo? Fica de pé que eu termino aqui orando com os irmãos. Só que eu tenho uma coisa: Deus vai fazer melhor. Eu termino com esse versículo, coloca aí Efésios 3:20, só para os irmãos verem, que está escrito na palavra: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus vai fazer além do que você está pedindo. Deus vai fazer além do que você está pensando. É por isso que eu afirmo: Deus não vai fazer do seu jeito. Deus não vai fazer da forma que você pediu. Mas Ele está falando através da palavra. Ele está falando através da palavra que Ele vai fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele vai fazer além do que você está pedindo. Ele vai fazer além do que você está pensando. Tem gente que pensa assim: irmão, você acha que as pessoas falam assim: eu queria estar lá do lado de Jesus. Eu queria ter o prazer de ouvir Jesus. Em partes, a gente parar para pensar, seria maravilhoso, né? Por exemplo, eu ouço o pastor Deiró, e quando estava em São Paulo, eu falo: meu Deus, um dia eu entrei na igreja, e ele começou a pregar. Aí ele começou, estava eu e minha mãe. Aí ele começou a pregar, e a mensagem que ele estava pregando, e fala assim: você que entrou aqui sem dinheiro, Jesus já passou por isso. Porque quando pegaram e falaram assim: seus discípulos não pagam aí os impostos. Aí ele chega para Pedro e fala assim: nós não temos dinheiro para pagar, né, Pedro, o imposto. Mas Pedro, pega um anzol aí, lança ao mar, você vai pegar um peixe, vai ter uma moeda na boca do peixe, aí você tira, paga por mim e por ti. E aí ele fala assim: você não tem dinheiro? Jesus também já passou por isso. Aí ele fala assim: você está sendo humilhado? Jesus já passou por isso. E foi falando. Aí eu olhei para minha mãe, né? Minha mãe ficou falando: Jesus já passou por isso, Jesus já passou por isso. Foi falando, é coisa tremenda. Aí eu ouvi, por exemplo, também lá em São Paulo, o pastor Hernandes Dias Lopes, um homem muito requisitado. Eu tive o privilégio de ouvir. Pastor Napoleão Falcão, tive o privilégio de ouvir. Agora você imagine ouvir Jesus. Só que depende. Jesus está num lugar, aí alguém chega, traz um paralítico. Olha como Deus está falando, a terceira vez do paralítico, você vai entender por quê. Pega o paralítico, não tem como entrar pela porta, não tem como entrar pela janela, então ele sobe o paralítico, 4 homens fazem um esforço danado, sobe o paralítico pelo telhado, destelha o telhado e desce o homem até Jesus. Aí Jesus olha para o homem e diz assim: perdoados estão os teus pecados. Aí sabe o que mais me chama a atenção? Em Mateus capítulo 9, versículo 4, diz que os homens estavam pensando: quem é esse? Ele diz blasfêmia. Quem é esse que tem poder para perdoar pecado?
Aí Jesus olha para ele, e para vocês saberem, escute só, o que é mais fácil dizer para o paralítico? Perdoados estão os seus pecados? Ou dizer para o paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Aí ele diz assim, para vocês saberem, porque Jesus conhecia o pensamento deles, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu digo ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. 3 vezes Deus falando sobre paralítico. Sabe o que Deus falou no meu coração? Paralítico não anda. Paralítico, escute só, paralítico está paralisado. Espiritualmente falando, tem gente que entrou aqui, que algumas áreas da tua vida não estava andando, não estava, mas Deus está mandando eu te dizer que a partir de hoje, toda paralisia está caindo por terra em nome de Jesus. Aquilo que não andava, vai começar a andar. E algumas áreas da tua vida que não estava andando, Deus está dizendo, eu vou fazer andar, eu vou fazer andar. Levanta a tua mão por um momento. Você que crê nesta palavra, que aquilo que estava paralisado, Deus está tocando. Aquilo que não estava andando, Deus está tocando e vai fazer andar, vai fazer movimentar. Em nome de Jesus, abre a boca e glorifica. Enquanto você adora, faz como aquele paralítico lá na porta do templo. Abre a boca, vai dando glória, porque depois do milagre, pela fé toma posse do milagre. Ele entra no templo saltando e glorificando, entra no templo saltando e glorificando. Mas quem glorifica é porque já recebeu o milagre.